Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje, como está no nosso título, como está na nossa thumb, nós vamos começar aí, eu vou te apresentar, vou te expor aqui como que eu começaria a investir R$1.000 se eu estivesse começando, se eu fosse começar a investir nos dias de hoje, certo? Então eu vou te mostrar, vou te contar aqui como eu distribuiria, como que eu montaria uma carteira inicial, começando com esse valor, começando com R$1.000. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bem, como a gente comentou lá no início do nosso encontro, ao longo desse nosso vídeo aqui, eu vou te apresentar, eu vou te contar, você vai saber como que eu investiria, como que eu montaria e começaria a investir com R$1.000, então como que eu montaria uma carteira, onde que eu alocaria, onde que eu distribuiria essa quantia, certo? E só antes da gente partir para a nossa explicação, para a nossa conversa desse nosso vídeo de hoje, eu quero só te lembrar, eu quero só te dizer que o que eu vou expor aqui, o que eu vou apresentar e os investimentos principalmente, que eu vou aqui te falar hoje não são recomendações de compra ou de venda, certo? Isso é apenas para um conteúdo de fim educativo, para você entender, para você ter uma noção de como que seria uma distribuição ali interessante para você distribuir uma quantia, para você começar a investir bem o seu dinheiro. E um outro ponto bem importante, antes da gente começar, é que, só lembrando que eu vou fazer essa distribuição de acordo com o meu perfil de investidor, certo? De acordo com o meu conhecimento, de acordo com o meu grau de conhecimento e experiência no mercado financeiro. Então eu vou começar, eu vou te falar, eu vou te comentar aqui como que eu distribuiria R$1.000 se eu estivesse começando hoje, com o meu conhecimento e de acordo com o meu perfil e de acordo com os meus gostos, com os investimentos que eu acho ali mais interessante de se ter em uma carteira de investimentos. E claro que você aí que está assistindo esse vídeo pode ter uma visão diferente, pode ter um perfil diferente e tá tudo bem, certo? Tá tudo certo. Todo mundo tem o seu perfil, todo mundo tem ali a classe de investimentos favorita ou o tipo de investimento favorito, certo? E então, só para deixar bem claro, essa distribuição é de acordo com o meu perfil e de acordo com os meus objetivos nos investimentos. E bom, dados esses recados iniciais, digamos assim, vamos partir agora para a distribuição e para a montagem dessa nossa carteira, começando ali com o valor de R$1.000 para fazer esse nosso investimento inicial e começar a caminhar no mercado financeiro. E bom, o primeiro investimento, o primeiro aporte que eu faria nessa nossa carteira, eu aplicaria ali 25% da nossa quantia inicial, ou seja, eu aplicaria R$250 no Tesouro Direto Selic, que é um dos investimentos mais seguros, se não o investimento mais seguro do nosso mercado financeiro. Então eu começaria aplicando R$250 nesse título, nesse investimento de renda fixa, para a gente ter ali uma renda fixa, para a gente ter uma parte de segurança nessa nossa carteira inicial de investimentos. Então aí o primeiro investimento que eu traria para essa minha carteira, para começar ali com a base sólida, com a base de investimento, com um ativo bem simples e bem seguro, para a gente ter essa parte de segurança, essa parte de mais cautela, digamos assim, nessa nossa carteira. Então aplicaria R$250 no Tesouro Selic como um primeiro investimento para essa minha carteira. E um segundo investimento, o segundo ativo que eu traria para essa minha carteira, e ele eu aplicaria mais R$250, ou seja, mais 25% desse meu valor inicial, eu investiria na classe das ações, e aí já migrando aqui para a parte da renda variável. Então as ações são ativos dessa categoria, são investimentos negociados em bolsa de valores que apresentam uma oscilação maior, que apresentam uma volatilidade maior para o nosso dinheiro investido. Então aí a classe de renda variável como um todo é uma classe que apresenta mais oscilação, que apresenta mais volatilidade. Então as ações ali, que são esse primeiro ativo, essa primeira classe que eu trouxe para minha carteira, são investimentos que têm essa característica. Então são ativos que vão oscilar nos seus preços todos os dias, vão entregar mais volatilidade para essa minha carteira, mas que em contrapartida, as ações, bem como todos os bons investimentos de renda variável, são ativos que podem entregar altas rentabilidades, principalmente se eu investir para o médio e para o longo prazo. Então, segundo investimento, a segunda classe que eu traria para minha carteira seria a classe das ações, investindo mais R$250 nessa classe de investimentos. E aí, sem ficar em cima do muro e aprofundando ainda mais esse investimento, eu aplicaria R$250 em ações do Banco do Brasil, BBAS3, Banco do Brasil aí, que é uma empresa do setor financeiro, obviamente, da nossa Bolsa de Valores, uma das maiores e mais consolidadas empresas da nossa economia e do nosso mercado financeiro, uma empresa com ótimos números, com ótimos indicadores, com ótimos resultados a cada período. Então, BBAS3, Banco do Brasil, seria uma ação que eu traria
para essa minha carteira de investimentos. Então aí, nesse processo de construção dessa nossa carteira inicial de investimentos, começamos ali com a renda fixa, trazendo ali um Tesouro Selic para essa nossa carteira. Então eu investi 25% da minha carteira, do meu investimento inicial, nessa classe de ativos. Um segundo investimento, a segunda classe que eu trouxe para essa minha carteira, eu investi mais 25% do meu valor em ações, e ações ali no caso do Banco do Brasil. Então eu já tenho uma carteira que está em crescimento, uma carteira que está em construção e está começando a ficar bem diversificada em vários bons ativos do nosso mercado financeiro. E um terceiro ativo, um terceiro investimento que eu traria para essa minha carteira, eu investiria mais 25% do meu valor inicial, ou seja, eu aplicaria mais R$250 na classe dos fundos imobiliários, então outra classe de renda variável, uma outra classe de investimentos negociados em bolsa de valores. E aí os fundos imobiliários, para você que não conhece, são uma classe de renda variável, como nós comentamos, negociados em bolsa, e são investimentos, são ativos que nos proporcionam ali, o investimento nos proporciona a exposição, como o seu nome sugere, fundos de investimentos imobiliários são ativos que nos proporcionam ali, que nos permitem, no caso, se expor ao setor imobiliário brasileiro por meio de um baixo custo, por meio de um baixo investimento inicial e por meio ali de uma corretora de valores, por meio do nosso celular, por meio de uma plataforma de investimentos, nós podemos acessar a bolsa de valores e investir em bons fundos imobiliários e nos expor ali a esse ótimo setor da nossa economia e do nosso país. Então, os fundos imobiliários, como o seu nome sugere, eles vão investir nessa classe de ativos, então os fundos de investimentos vão unir um certo capital e aplicar esse capital no setor imobiliário, seja comprando ou construindo grandes imóveis, e aí eles pegam uma parte, um pedaço desses imóveis, desse portfólio e disponibilizam na bolsa de valores, e nós como investidores podemos comprar e vender esses pedaços, essas cotas de bons fundos imobiliários. E uma outra característica que, na minha opinião, é mais interessante, a mais atrativa, digamos assim, da classe dos fundos imobiliários, é que eles são ativos, são investimentos que pagam proventos, que pagam dividendos todos os meses e isentos de imposto de renda para o seu investidor. Então, por essa característica que o fundo imobiliário, que os fundos imobiliários como um todo, são uma classe ali bem recomendada para quem quer buscar um investimento, principalmente para o longo prazo, e estruturar uma renda passiva e mensal por meio do seu patrimônio investido. Então, como um terceiro investimento, como uma terceira classe para essa nossa carteira, eu traria a classe dos fundos imobiliários, investindo, como nós comentamos, mais R$250, e o fundo imobiliário em questão que eu utilizaria para esse investimento seria o MXRF11, um dos maiores e mais populares fundos imobiliários da nossa bolsa de valores. Então aí, R$250 em cotas do fundo imobiliário MXRF11, um excelente fundo de papel, seria o terceiro investimento, ou seria a terceira expansão, digamos assim, dessa nossa carteira inicial de investimentos que eu faria com o meu primeiro aporte, com o meu primeiro investimento no mercado financeiro. E um quarto e último investimento para, digamos, fechar essa nossa carteira inicial, eu investiria os últimos 25% ou os últimos R$250 desse nosso valor inicial para começar a investir, eu investiria ele em Bitcoin, que no caso ali, investiria na classe das criptomoedas por meio do Bitcoin, que é uma classe que me atrai bastante, que eu vejo como um grande potencial de crescimento, certo? Então aí no caso do Bitcoin, para você que não conhece, o Bitcoin é a maior e a maior e a mais valiosa criptomoeda que existe hoje no nosso mercado financeiro. Então aí por esse motivo, por ser um ativo que tem um grande potencial de investimento, tem um grande potencial também de crescimento e de rentabilidade, um ativo bem interessante, um ativo que pode ser muito utilizado e vai ser muito utilizado no nosso futuro, certo? Eu traria o Bitcoin, eu traria uma classe de criptomoeda para essa nossa carteira de investimentos, e com isso teria uma carteira bem distribuída e bem diversificada. Então aí, para finalizar essa nossa carteira inicial de investimentos, para fechar esse nosso investimento inicial, eu investiria, você percebeu que eu distribuí o meu valor inicial em 4 partes iguais, investindo ali em renda fixa, por meio do Tesouro Selic, em renda variável, por meio das ações e dos fundos imobiliários, e investiria uma quarta parte ali em criptomoedas, por meio do Bitcoin. Então, com isso, ao meu ver, eu estaria pondo em prática uma filosofia que eu levo bastante, que eu tento expressar bastante nos investimentos, que é exatamente a filosofia, o modelo de investimento, buscando ali sempre uma boa diversificação da sua carteira de investimentos, para você ter uma segurança maior, primeiramente, para o seu patrimônio investido, e para você ter também um potencial de conseguir melhores rentabilidades com o passar do tempo. Então aí é muito interessante que você tenha ativos de diferentes classes de investimentos, então ter ali uma renda fixa, uma renda variável, ativos no exterior, por exemplo, se você tiver interesse nesse investimento. Então é muito interessante que você tenha ativos que
que caminhem em diferentes classes, em diferentes momentos, em diferentes contextos do nosso mercado financeiro. Então, essa seria ali um exemplo de uma carteira inicial, seria um exemplo de um investimento inicial que eu faria se estivesse começando hoje no mercado financeiro, certo? E só lembrando que eu faria esse investimento de acordo com o meu perfil e de acordo com o meu grau de conhecimento e experiência no mercado financeiro. Então, para muitos perfis diferentes do meu, não faria sentido ter, por exemplo, uma criptomoeda em carteira de investimentos por ser um ativo bem volátil, e tá tudo bem, como a gente comentou no início do vídeo, certo? A distribuição ela tem sempre que seguir a sua filosofia, o seu conceito, o seu conhecimento e o seu perfil como investidor. Então, no mais, é isso. Espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós conversamos, tudo que nós abordamos ao longo desse nosso encontro de hoje. E novamente eu te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. Também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e eu te vejo no próximo vídeo, na próxima semana. Valeu!